Raio X, o programa que é notícia. 12h48, tudo pronto. Vamos começando a partir de agora na 102 FM, mais uma edição do programa Momento do Empresário. São dicas para você que é colaborador, para você que é empresário, para você que está no ramo dos negócios. A partir de agora a gente esclarece todas as dúvidas e tem informações preciosas com os administradores Dino e também Afonso. Boa tarde, Dino. Boa tarde, Afonso. Sejam bem-vindos mais uma vez, começando a partir de agora o Momento do Empresário. Boa tarde, Valdeco Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 102. Mais uma vez aqui com o programa Momento do Empresário. E a ideia hoje, pessoal, é trazer fazer uma reflexão, uma retrospectiva, do resumo dos principais assuntos que nós abordamos no programa até então. E discutir toda a relevância desses assuntos e abrir um parêntese aí e discutir o que realmente precisa, tendo como visão, como norte. Nós já passamos aí 6 meses, metade do ano praticamente já se passou. Então vamos falar um pouco disso, pegar um gancho com essa retrospectiva e falar de algumas questões que nós precisamos estar antenados, para o próximo semestre, Afonso? Justamente. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Valdeco. Boa tarde. Você que está sempre aí com a gente também, animando nossos quadros, e dando sempre aquela empolgação. Boa tarde, Heron Marques. Boa tarde a todos os nossos colaboradores aí também, as pessoas, os nossos clientes. Hoje, mais uma semana, estamos aqui para poder, assim como disse o Dino, fazer uma retrospectiva, trazer os principais pontos que a gente já tem abordado aí nesses últimos quadros desse semestre. E trazer para todos os ouvintes, todas as pessoas que nos acompanham via as redes sociais também, quais são os principais pontos para elas poderem acompanhar e evoluírem também dentro dos negócios, nessa economia do nosso Brasil. Com certeza. Bom, e começando aqui, sobre o resumo do que a gente já tratou no programa até hoje, um dos últimos programas, o que a gente falou sobre os 4 R's, para o crescimento, que envolve o reconhecimento, recomendação, repetição e resultado. Em todos os quadros também, nesses períodos, nós também trouxemos alguns entrevistados, para falar sobre o desenvolvimento da economia de Frutal, sobre gestão dos negócios, os diferentes tipos de empreendimentos que há em Frutal, sobre a prestação de serviço e relacionamento que essas empresas há com as pessoas, E os tópicos que a gente abordou com esses empresários, qual a idade do negócio de cada empresário que veio, a quantidade de lojas que o empresário possui, a quantidade de colaboradores, e a importância também da consultoria dentro dos negócios, Afonso? Justamente, e dentro do que você falou e que a gente abordou aí com esses empresários, o que a gente pode ressaltar aí de uma das particularidades com maior relevância é justamente a empolgação e o foco que esses empresários desde o início tiveram no seu negócio. E assim, pegando empresas novas, recentes, até empresas que já têm aí 55, 50, 40 anos de mercado. Então, sempre com disciplina também, Dino? Sim. Porque o modelo de negócio, ele necessita de disciplina, de padrão, de foco, e a gente sempre encontra isso nesses empresários. Então, algumas pessoas às vezes nos perguntam se existe alguma receita para fazer acontecer. Eu acho que a gente está tendo aqui exemplos de pessoas que a única receita deles é o trabalho. É o trabalho, vamos dizer assim, não 24 horas, mas boa parte do seu tempo eles se dedicam e se entregam aos seus negócios com muito foco e dedicação, Dino? Sim, e o que a gente vê, por experiência própria dentro da consultoria, que às vezes quando você vê uma empresa que não está indo tão bem, que tem alguma dificuldade, quando você vai analisar a fundo, o que mais acontece para chegar ao ponto que chega, tá, pessoal, é o acúmulo de questões que há a serem resolvidas e de fato não são. Então você começa a ver que o empresário, no ponto que chega, deixa de resolver as coisas que realmente precisam ser resolvidas, deixa de tomar decisão. E muitas das vezes são decisões simples, não são decisões muito complexas, que ele vai deixando as pequenas decisões mesmo por serem resolvidas, e aí gera um acúmulo muito grande, leva o empresário ao prejuízo e depois à decadência. Mas o mais importante, dentro desse parênteses que eu fiz agora,
E foi até uma tarefa, né, que nós passamos no programa retrasado, Sim. que era os empresários aí, todos empresários, empreendedores, colaboradores, se organizarem. Organizar desde a sua mesa, sua gaveta e tudo mais. E o mais interessante em relação a isso, que no outro dia eu fui em uma empresa, né, e a mesa de um amigo meu estava toda arrumada. E na hora que ele me viu, ele ainda brincou. Você falou ontem, né, tive que arrumar minha mesa. Então, isso é muito interessante para nós e ver que realmente o programa, né, impacta as pessoas de maneira positiva. E esse é o intuito mesmo do programa, por isso que nós estamos fazendo essa retrospectiva. É realmente contribuir com as pessoas, com os empreendedores, com os empresários de maneira geral. Esse é o intuito da DM Empresarial, né, a contribuição nas empresas, nos negócios, nas pessoas. Esse sempre foi o nosso foco e sempre vai ser o nosso foco. Então, pessoal, para nós isso é muito importante, né? A gente também discutiu um assunto muito importante sobre a questão da trilha da liderança, que é primeiro você tem que desenvolver a si mesmo para depois desenvolver o outro, né? Então, isso é uma questão constante na nossa vida, principalmente o nosso desenvolvimento pessoal. A gente destacou também sobre gestão de estoque, dentro da gestão de estoque, o quanto é o planejamento de compras. E um recado também que foi dado à época, né, e nós tivemos bastante feedback, é que as pessoas têm muita dúvida. Por que ela não vê o dinheiro? Por que o empresário não vê o dinheiro? Aonde que o dinheiro dele está indo? Né? E tem alguns pontos dentro da empresa onde você tem fuga de caixa. Ou, não vou dizer nem fuga de caixa, que você não vê o seu dinheiro, que o seu dinheiro não realiza. Primeiro ponto, né? O ponto que tem que ser mais bem tratado, a questão da inadimplência, né? Das notinhas, das notas a receber. Então esse é o primeiro ponto que te rouba aí o dinheiro do teu caixa. O segundo ponto é o seu estoque. Se você não tiver planejamento no seu estoque, na quantidade de estoque que você tem, se você tiver um estoque muito além da sua necessidade, você nada mais está fazendo que armazenando seu dinheiro igual ao produto. Justamente. Então, isso também, né, te rouba o seu caixa. E na época, né, foi até interessante que eu dei o exemplo de posto de gasolina e depois recebi até feedback de alguns empresários desse segmento, que posto de gasolina é muito interessante, que como a margem do posto é muito baixa, né, e o desembolso de capital é alto, exemplo, a maioria dos postos compra um produto com 10 dias e vende, né, com prazo de 30 dias. Então, ou seja, primeiro o empresário tem que pagar, né, todo o seu produto para depois receber do seu cliente. Então, no mínimo, ele tem que bancar 20 dias, no mínimo, fora o que ele tem que bancar dentro do negócio. Então, se ele fatura em média 100 mil, né, só um exemplo simples aqui, e se você pegar esses 100 mil e dividir por 30, depois você vai multiplicar por 20 dias que ele tem que bancar, no mínimo, esse dinheiro ele não vai ver realizar no seu caixa, porque ele é evolutivo, ele vai ficar ali sempre, né, dentro do negócio. E se ele aumentar o faturamento, o tanto que ele aumentar é proporcional ao caixa que ele vai necessitar, tendo em vista que ele paga primeiro para receber depois, né? Então, essa foi uma questão também bastante discutida e que a gente teve muito feedback, né, Afonso? Sim, justamente. E atrelado a isso, Dino, o que a gente também pôde observar, a gente tem uma cultura, isso de Brasil, vamos assim dizer, de começador. Nós somos muitos começadores e pouco finalizadores. E o que acontece? Nesse sentido, isso tanto para pessoas físicas, para vocês que às vezes ainda não têm negócio, e para quem tem o seu próprio negócio já, ou mais de um negócio, nós precisamos, desde o planejamento até a execução, iniciar e finalizar. É a mesma coisa de você deitar na cama para dormir, levantar e arrumar. No outro dia ela vai estar pronta para você, ou na outra hora que você precisar, ela vai estar pronta para você poder realizar todo o ciclo novamente. Mas sempre focar. Todas as atividades que a gente inicia, nós precisamos finalizá-las, porque isso faz parte de um processo até mesmo inconsciente de evolução do cérebro. Porque a gente precisa dar essa tranquilidade para ele. Porque todas as nossas atividades ficam como se fossem caixinhas dentro do cérebro. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente imagina. Então, se a gente não finaliza, aquela gavetinha, aquela caixinha, ela vai ficar aberta. E em algum momento ela vai ali colidir com outra informação mais importante que você precisa. E aí, justamente por isso,
A gente até identifica, em alguns casos, dentro de negócio, uma visão de pessoas que às vezes estão mais acomodadas. Por quê? Às vezes elas imaginaram um objetivo muito próximo de ser alcançado, uma meta muito simples. Eu vou pegar um exemplo como uma meta de salário até muito tranquila de ser alcançada, ou que seja uma remuneração, assim como um prolabore, e ela já alcançou aquela remuneração, então a partir disso ela não tem às vezes mais dificuldade com caixa, ela não precisa pagar tantos fornecedores assim igual era antes, porque ela já se organizou, ela passa a se acomodar. E automaticamente, se acomodando, ela não visa novos degraus para ela poder galgar, para poder alcançar. E aí é onde todo o planejamento que foi iniciado para a empresa poder evoluir e assim ter um crescimento, não só a empresa, mas a pessoa, ela se esbarra nessa comodidade. E aí é onde a gente entra a figura das pessoas, né? Que apenas iniciam, os começadores, vamos assim dizer, e não finalizadores, né? Então a gente precisa sempre focar na evolução do que a gente quer e não nos acomodarmos, porque a acomodação é justamente o contrário do que a gente viu nas pessoas que vieram aqui fazer esses quadros com a gente. São pessoas que já chegaram num patamar que se sentiram confortáveis, porém, mesmo assim, continuaram buscando coisas novas e continuam investindo na realidade frutal até hoje, né? Com certeza. E um aspecto também muito importante, ressaltando uma alusão que o Afonso fez aqui agora, que essa alusão da cama foi muito interessante, né? Realmente, você começar um processo e não terminar, é a mesma coisa você deitar na cama para dormir e arrumar e levantar, né? Eu acho que se a gente começar a pensar dessa forma, nós vamos pensar 2 vezes antes de interromper um processo, e na hora também de pedir algo novo, né, ou de propor algo, a gente realmente vai pensar se isso realmente é aplicável, se vai conseguir ser entregue, né, dentro do prazo necessário, dentro de toda a conformidade realmente do que foi projetado, né? E outra questão que a gente também discutiu na virada do ano, que foi o cenário econômico do país. Sim. E é muito importante, eu acho muito interessante este momento de agora, né? Nós não vamos falar aqui sobre nem política, nem direita, nem esquerda. Acho que não cabe a nós e também não é o intuito da DM Empresarial. Mas a gente quer salientar alguns pontos, que é muito interessante. Bom, do que a gente falou do cenário do país, né, na virada do ano, né, da mudança de governo, da desestrutura dos governos anteriores, da falta de planejamento, né, e do tempo que é necessário para os planos começarem a surtir efeito, né, que lógico não é de curto prazo, o impacto dessas mudanças na realidade de cada um de nós, o que isso interfere no planejamento das empresas, né? E aí, a crise vai ou não passar, ou já passou? E o cenário atual do governo do nosso município. Bom, a Datafolha soltou agora uma pesquisa recente que trata sobre os índices, né, de aprovação ou não do governo, né? E é muito interessante, eu acho que cabe a todos dar uma pesquisada sobre isso e tirar suas próprias conclusões, né? Mas alguns aspectos me chamaram a atenção. O aspecto principal que me chamou a atenção foi que o pessoal hoje, né, não tem medo de perder o emprego, não está preocupado em ser mandado embora, só que tem um alto índice de preocupação em relação à inflação, sendo que a meta da inflação até baixou. Então isso mostra, né, para nós que as pessoas realmente estão em dúvida do que está acontecendo. E isso, pelo menos, é uma afirmação pessoal minha, é uma análise pessoal, Dino mesmo. Isso mostra que as pessoas, né, estão, de fato, com medo, estão, como se diz, elas estão inseguras com o governo, estão inseguras, não com o Bolsonaro, não estou falando de política, estou falando do próprio governo mesmo, não estou falando da pessoa. Ainda tem essa insegurança, e essa segurança é que de fato está atrapalhando o país. Essa insegurança por parte das pessoas que realmente, de fato, né, está segurando a economia. Outra alusão pessoal também, em 2000, agora eu não vou lembrar a data, eu sou muito ruim de data, mas enfim, no segundo governo, né, do presidente Lula, eu fui numa palestra do economista então Ricardo Amorim, e ele falou um negócio que eu nunca esqueci, ficou muito gravado na minha cabeça, que a frase que ele disse foi o seguinte:
o Brasil está fadado a crescer. Independente do governo ajudar ou não, o Brasil está fadado a crescer. E o ponto, né, fazendo alusão ao que eu acabei de falar, e o ponto que eu via isso e vejo isso hoje, é a confiança em que os brasileiros estavam no país. E não no governo, mas sim no país. Se é fruto do governo ou não, não vou entrar nesse mérito, mas a confiança dos brasileiros no país. Então, eu tenho certeza que a nossa economia, de fato, só vai reagir como deve, apesar que ela já reagiu, né? Eu vejo dessa forma. Eu assim enxergo, até pelas experiências que nós temos dos negócios, não só dos nossos, mas dos nossos clientes, que o Brasil já reagiu muito. Mas ainda precisa reagir muito mais. E como isso vai acontecer? Com os próprios brasileiros voltando, né, a confiança para o país, para o município, para as pessoas, para os empresários. Então, esse é o ponto realmente de ruptura para isso acontecer. E começa em cada um de nós mesmos. Né? Começa em nós, empresários, acreditar mais na nossa equipe, primeiro mais em nós mesmos, depois mais na nossa equipe, no nosso negócio. Né? Então, eu acho que nós temos que aproveitar esse encerramento do primeiro semestre, né, e começo do segundo semestre para realmente reformular os nossos negócios, né? Acelerar tudo o que precisa e realmente desenvolver o que precisa ser feito, né, Afonso? É, justamente dentro do que você falou, Dino, eu acho que nós não devemos ter medo de crescer. A gente precisa se dar a liberdade de aproveitar todo o capital intelectual que nós temos, ou seja, todo o conhecimento, toda a experiência, toda a influência também, para a gente poder trazer esses aspectos comportamentais e psíquicos interiores, vamos assim dizer, para o nosso negócio. Sim, sim. E dar mais liberdade para o nosso negócio, para ele assumir aquela cara que a gente sempre imaginou. Não adianta hoje a gente só falar, não, o meu ponto principal do negócio é eu conseguir zerar, pagar todas as contas e estou feliz. A gente precisa ter uma meta, no mínimo, de 5 a 10 anos para o negócio. Mas assim, essa de 5 a 10 anos, a gente precisa deixar bem claro que as coisas estão mudando muito rápido. Muito. Se a gente conseguir ter pelo menos um ano, já tá lindo. Aham. Porém, nós devemos olhar lá na frente. A gente tem que saber de cor e salteado. Vamos assim, meu pai gostava muito de falar isso, né? Que tabuado a gente tem que saber de cor e salteado. Então, dono do negócio tem que saber de cor e salteado o que, que a empresa representa, o que, que ela é no mercado. E alguns pontos principais, Gino. Controle de caixa, fluxo de caixa e gestão de custo. Sim, com certeza. As pessoas, quando a gente até tem trocado ideias, se a gente pergunta quanto que o seu negócio tem de desembolso, quanto tem de faturamento, elas ainda hesitam em dar uma resposta bem conclusiva, vamos assim dizer. Então, a gente precisa saber muito bem dos nossos negócios, estar tranquilo com você mesmo e até mesmo se dar a liberdade para poder valorizar o que você é, essa essência, assim como você falou em relação à evolução, a gente poder estar aberto e não ter medo de crescer. Eu acho que em relação a governo, a gente sempre vai ter mudanças de governo. Isso aí é fato. Um dos pontos que a gente comentou aqui nesse semestre é que a maioria dos nossos governantes, vamos dizer assim, dos políticos, eles acabam fazendo da política uma profissão. Mas é sabido que política ela não é uma profissão, necessariamente. Ela é algo passageiro. Sim. Porém, as pessoas entram lá para ficarem aí mandatos de 4 anos e acabam ficando 5 mandatos e aí 20 anos dentro do mesmo quadro. O que a gente gera? Uma estagnação. Então, mudança de governo, ela é fato que vai acontecer de 4 em 4 anos. Então, a gente precisa, logicamente, isso vamos tratar assim dentro do nosso município, né? Aham. Mas a gente precisa estar ligados a isso e não deixar que isso influencie tanto no nosso negócio, pelo menos ali, da porta para dentro, a gente precisa estar bem preparado para o que vai vir de fora do mercado. Com certeza. E o que a gente vê como é muito interessante ainda, principalmente para nós, né, que somos mais novos, e quando a gente pega pelas experiências das pessoas que nós tivemos aqui, né, que enfrentaram Cruzeiro Real, Cruzeiro Novo, inflação, governo Collor, quando sequestrou as poupanças e aplicações. Então, olha só o que essas pessoas já passaram e sobreviveram e continuaram lutando e conseguiram e foram prósperos, né? Sim. Então, a gente vê que o que nós temos que fazer, de certa forma, é parar de olhar um pouco para o governo, esperar só dele e começarmos nós mesmos. Infelizmente, ele atrapalha? Com certeza, né?
Infelizmente é uma mochila pesada que nós temos que carregar, mas se a gente já sabe que não vai ter jeito de largar da mochila, vamos pôr ela e amarrar nas costas, bem amarradinha, e vamos embora, tá? E uma coisa muito interessante, reforçando o que você falou, sobre a parte de planejamento e a parte dos números, de realmente... Pessoal, todos nós como os empresários, nós temos o mínimo como obrigação, saber dos nossos números, quanto que nós faturamos, quanto que é o imposto sobre o nosso faturamento, qual que é o nosso custo sobre o meu faturamento, ou seja, sobre a venda, né, que vai me dar uma margem bruta. Depois, após isso, quais são os meus desembolsos, quais são as minhas despesas, qual que é o meu custo administrativo, pessoal, operacional, né, e qual o resultado que a empresa me gera por mês. Isso, se nós não soubermos analisar isso, e se nós não tivermos isso de maneira simples mesmo, que seja, né? Que seja na mão, que seja no caderno, lógico. O que a gente recomenda é que você tenha um sistema bem informatizado, mas principalmente antes de ter isso, que você tenha qualquer coisa, mas que tenha algo, tá? Esse é o recado mais importante, né? E eu acho que isso foi bem frisado dentro de todos os programas, e a gente vê isso surtir efeito no mercado, vê as pessoas procurando isso, vê as pessoas nos procurando, Sim. né? Atrás disso, a gente se sente lisonjeado e também, né, sabendo que isso é fruto do nosso trabalho. Então, que continuem. A ADM Empresarial está à disposição de todos os empresários para isso mesmo, tá? Para a gente se organizar, para a gente cada vez mais evoluir. Tem surtido um efeito muito bacana. Nós somos gratos, agradecidos, né, por todo o efeito que tem surtido dentro dos nossos clientes, e o que a gente tem aprendido, que tudo na vida é uma evolução. Tanto os nossos clientes estão evoluindo, nós estamos evoluindo, nosso escritório está evoluindo. Então, isso para nós que é o mais importante, e o que a gente faz aqui em todos os programas é realmente trazer um pouco de troca de ideia, de informação, de contribuição. Por isso que a gente traz aqui os empresários para falar também do dia a dia deles na prática, né? E isso tem nos ensinado bastante. Isso para nós tem cada vez engrandecido tanto a ADM Empresarial quanto o quadro Momento do Empresário, e a nós dois, né, Afonso? Justamente. O motivo da gente poder trazer aqui empresários de todos os segmentos também, e de todos, vamos dizer assim, todas as faixas de idade de negócio, Sim. é para mostrar que o que a gente fala aqui não é só teoria, pessoal. Quando a gente fala de foco, de disciplina, de ter um planejamento, realmente é algo que acontece. E eu gostaria de deixar um recado para todas as pessoas agora, de forma bem genérica mesmo, em relação à parte financeira. Pessoal, se você ganha um salário de R$1.000, não vamos fazer um compromisso de 1.100, 1.010, 1.001. Vamos trabalhar dentro de um orçamento, tá? Por que eu estou dizendo isso? Às vezes a gente escuta muitas das pessoas criticarem, reclamando muito da vida, que não consegue, porém elas não estão seguindo planejamento algum e sempre focando em gastar muito mais do que ganha, né? Então, vamos sempre ter isso em mente. A gente precisa trabalhar dentro das nossas limitações, porém, a gente não pode deixar a capacitação de lado. Com certeza. Precisamos buscar evolução, tanto interna quanto externa, mais profissional ou não. Tá? Então, assim, a partir dos próximos quadros, nós vamos ter algumas novidades, né, Dino? Sim. E uma delas é as dúvidas ao vivo. A gente vai estar abrindo aí o Momento do Empresário para a gente também poder tirar dúvidas de empresários ou de pessoas físicas que ainda não têm negócio, vamos assim dizer, para tirarem suas dúvidas ao vivo com a gente aqui na rádio, né? Opa, isso mesmo. E com certeza nós contamos com a colaboração de todos, né, como temos contado até hoje. E o intuito disso é realmente poder informar cada vez mais as pessoas, poder contribuir nos negócios de maneira geral e podermos, né, cada vez mais aí estarmos em busca da evolução. Outro ponto que foi bastante discutido também foi, como se diz, parado na rua, literalmente, para falar um pouco mais sobre isso, foi a questão de salário, questão salarial, né? E a questão salarial, na época a gente deixou um recado específico, que é, primeira coisa, salário, pessoal, não é mérito. Vou repetir essa frase. Salário não é mérito, salário é negociação. Então, não espere aumento porque você faz por merecer. Sente e negocie esse aumento, porque
Mais uma vez, salário é mérito. Não é salário é negociação, não é mérito. Falei o contrário agora, só para ver se vocês estão ligados. Escorreguei. Mas enfim, né? É igual se alguém for me prestar um serviço e ele vai lá, vai fazer o serviço para mim e eu vou pagar quanto que eu acho que ele merece, né? E não o preço que ele negociar comigo, né? Aí vocês imaginam por aí o que vai acontecer, tá? Então tenham isso em mente, né? Os colaboradores, os funcionários, que você tem que sim negociar o seu salário, sentar com o seu patrão, ver o que é. Só que para isso, vocês também, assim como o seu patrão tem que ser muito inteligente para lidar com todo o negócio, você também tem que ser muito inteligente para lidar com ele. De que maneira? Sentou com ele, se você viu que realmente a empresa não tem condição neste momento, né, ajude ao empresário a conquistar a condição de realmente depois você receber essa remuneração. Sente com ele, se às vezes não tiver condizente, pergunte, então tá, hoje, né, realmente não estou merecendo um aumento, ou o que eu estou desempenhando para a empresa não justifica um aumento, mas então o que eu preciso fazer para ter o aumento que eu estou pleiteando? Então questione isso, lógico, de maneira educada sempre, né, tanto da parte do empregado quanto do empregador, né, a educação é a base fundamental disso tudo, né? Então, em relação a salário, foi uma questão também muito discutida e que nós tivemos muito feedback, e é uma questão que a gente constrói bastante dentro dos nossos clientes. E a evolução de longo prazo dentro dos nossos clientes é a montagem da questão de cargos, salários e função. Não é o primeiro momento da consultoria, mas a longo prazo isso também é instituído dentro das empresas. A partir de que o processo fica mais maduro, que a empresa fica mais madura, que o sistema da empresa em relação à informação e gestão fica mais madura, a gente também constrói isso dentro dos negócios, tá? E alguns dados aqui também, né, que nós trouxemos, que 93% dos nossos clientes são empresas familiares. Só 7% que não. E a média nacional, né, a fonte do Sebrae, é que 80% das empresas no Brasil são familiares. E aí a gente discutiu bastante sobre empresas familiares, né, Afonso? Sim, sim. A gente consegue identificar dentro desse cenário de negócio no Brasil que existe uma influência muito grande de famílias, né? Sim. Dentro das empresas. E isso tem pontos positivos e negativos. As questões é que nós devemos sempre tratar todos esses movimentos do mercado e de forma assim interna e externa para a gente ver de qual maneira isso vai impactar o negócio. Então, esse relacionamento, a parte de valorização da equipe, justamente por estar lidando com família ou não, é muito interessante e foi um ponto que a gente discutiu muito aqui dentro dos momentos dos empresários, vamos assim dizer, de forma no plural, né? E em relação já para um direcionamento do nosso quadro aí, né, para o final, vamos assim dizer, o que a gente falou também foi a questão da visão para o futuro, porque a gente precisa reconhecer, sem sombra de dúvida, que hoje a gente tem a necessidade de utilizar a tecnologia. Não necessariamente ela deve assim, influenciar ao extremo a nossa vida, não deve assim, tirar e tomar todo o nosso tempo. Porém, nós precisamos aproveitar todos os recursos positivos que elas nos trazem. Com certeza. Para a gente poder ter uma evolução ainda melhor. E levando isso para dentro do mercado, as empresas necessitam se organizar, se planejar, se programarem para poder utilizarem mais a tecnologia e também todos os recursos que elas vão levar de benefício para os negócios. Perfeito. E o que a gente quer deixar de recado também para vocês, tá, pessoal? Que foi uma das primeiras questões que nós tratamos dentro do quadro, o Momento do Empresário. E nós vamos questionar todos vocês novamente, tá? Ou seja, para vocês prepararem aí para o segundo semestre, né? Que já iniciou. Então vamos lá. Vocês sabem quais são os planos de sua empresa para os próximos meses? Vocês têm isso muito bem consolidado? Quais são os planos da sua empresa para os próximos meses? Tá? E para os próximos anos, você já desenhou isso? Tem como estratégia? Tem em mente, ou pelo menos um norte mínimo? Você tem e sabe qual a sua previsão de faturamento? Você sabe quais serão os custos e despesas para manter a sua operação?
A sua operação é viável? A estratégia que você está desenhando é viável? Qual o lucro que a sua empresa vai obter com esse planejamento ou que obtém hoje? O que você pretende fazer com o lucro da sua empresa, certo? E vocês vão expandir? A sua empresa vai expandir, vai para o mercado, vai abrir alguma filial, vai abrir outro negócio, vai virar modelo de franquia? Vocês vão contratar mais pessoas? O que espera dessas contratações? Em que cargo, em que função, qual salário? Vocês vão investir em novas máquinas e equipamentos? Quanto, como, quando? E que retorno você espera de todas essas ações, né? Então esses são os recados que a gente gostaria de deixar aqui para o Momento do Empresário, né? Nós fizemos essa retrospectiva, né, fechando aí o semestre, né, primeiro semestre do Momento do Empresário. Nós tivemos um balanço muito positivo em relação ao programa, em relação à parceria à rádio, né? E também vimos isso no mercado, que realmente o programa conseguiu e está conseguindo impactar as pessoas, as empresas, trazer reflexão para as pessoas, para os negócios em si como um todo. Essa é a ideia realmente do quadro, né? E nós, como empresário que somos, né, e como consultores também, estamos totalmente abertos e aptos e estamos solicitando, né, feedback da parte de vocês para saber o que o quadro pode contribuir mais com a comunidade como um todo, né? Se a gente sabe que às vezes em relação à política a gente não pode esperar muito, então que comecemos nós, né? Justamente, a gente tem que se dar as mãos aí, né? Com certeza. E fazer a evolução com o peito, vamos falar, com o peito e com a raça, né? O bom é que tem bastante peito para ajudar. Não o meu, tô falando dos companheiros. O meu tá pequeno, tá murcho. Mas enfim, né? Não dá pra colocar botox no peito, né, Valdeca? Ainda vai ter troco, mas tudo bem. Vai lá. Bom, pessoal, nós cada vez mais queremos contribuir, queremos o feedback de vocês. Vai ser muito importante para nós. Gostaria de agradecer, né, todos os feedbacks que tivemos. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanham rigorosamente e os esporadicamente também. Sim. Quem está na rodovia nos acompanhando, um forte abraço. Que Deus os abençoe e abençoe todos nós. Todos os ouvintes aí, via Instagram, né, via Rádio 102. Enfim, muito obrigado a todos, né, por esse ciclo, né, que lógico não para, pelo contrário, né, um novo ciclo. Semana que vem, novo programa, né? Novo programa do mesmo, né? Novidades aí. E então, para finalizar, né, Afonso, vamos falar um pouco aí sobre o segundo momento do empresário. Chamar todo mundo para falar, né, um pouco mais sobre negócios. É isso aí. Pessoal, quando a gente fala de agradecimento, não é só para quem tem negócio ou para quem trabalha em empresa, Sim, mas sim. assim, é literalmente para todos, tá? Isso vai de cabo a rabo, vamos assim dizer. E o que a gente tem aí preparado para o segundo semestre de 2019 é esse segundo encontro de empresários. Encontro de empresários, a gente reúne pessoas que têm negócios, que gostam de negócios, para a gente poder falar sobre negócio. Esse segundo encontro de empresários, o tema vai ser desmistificando a velha e a nova economia. Então a gente vai fazer aí bons relacionamentos e vamos tratar aí de vários temas que poderão levar a assuntos novos e que levará, se tudo correr bem, e creio que vai correr, né, Dina? Assim Sim. como o nosso workshop foi muito positivo também, levará todas as pessoas à evolução internamente, quanto também para os seus negócios. Então o objetivo é a gente reunir pessoas para a gente poder tratar aí juntos sobre temas da atualidade do mercado, tanto da micro como essa macro região aqui de Frutal, e vamos abordar assim questões corriqueiras e favorecer aí a todos um ambiente bem colaborativo, porque a gente tem muitas pessoas aqui em Frutal que se conhecem, porém não se unem para falar de negócio. Sim. Então o nosso objetivo é justamente esse, e transmitir aí conteúdos bem distintos, porém somados e enriquecedores. E nós gostaríamos de todos os ouvintes nos ajudarem a propagar, né, esse segundo momento do empresário. Comunicam aí com todos, por favor, vão avisando, vão entrando em contato com a gente, né, já vamos trabalhar aí data, inscrição e tudo mais. Mas é muito importante isso. Este momento, esse segundo momento do empresário,
é para realmente cada vez mais fortalecer a economia, né? Tanto local, quanto do município, quanto, né, de todos os empresários que vão estar junto com a gente. Então, é muito importante que o maior número de pessoas possíveis dentro do tamanho, né, que vai ser o evento, esteja junto com a gente para realmente a gente discutir todas as necessidades, tanto das empresas, tanto do indivíduo, né? E para a gente cada vez mais trilhar no caminho do desenvolvimento. O primeiro momento do empresário foi muito importante, foi muito bacana, contribuiu bastante. De lá saiu vários novos negócios, Sim. né? E que estão em evolução. Então, a gente quer realmente que isso volte a acontecer, por isso o segundo momento, né? Então, contamos realmente com a colaboração e parceria de todos, como tem nos ajudado até então, e que cada vez mais isso se propague, né? A todos vocês, ouvintes, a todos vocês que nos acompanham, mais uma vez, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela parceria. Essa é uma forma da gente cada vez mais evoluir sem a necessidade do governo, né? Justamente. Então, é dando a mão mesmo, é estando junto cada vez mais, né? Pegando a mão do seu vizinho, do seu empresário aí do lado, né? Das pessoas que você tem contato, network, contando com a parceria e fidelidade do seu cliente, né? Cada vez mais querendo atender melhor, criando novos negócios, novos produtos, enxergando a necessidade do mercado. Então, vamos aí, né? Bastante ideia, bastante informação. Quarta-feira que vem, Momento do Empresário, depois do Raio X, segunda edição, né? Depois a gente resolve as questões particulares com o senhor Valdeco Júnior, né, senhor Valdeco? Sim, sim. É Agora, tudo pela beleza, viu? Agora é sim, né? Agora a mesa não era não, né? É tudo pra gente ficar bonito no rádio. Mas rádio não tem imagem, seu Valdeco. Por isso mesmo, entendeu? A gente tem que estar mudando o ambiente aqui da 102 do lado interno. Primeiro a gente muda do lado interno, aí isso reflete no rádio, na voz, entendeu? Na projeção da voz. A voz minha, não sei se ficou mais bonita. Tá rouca, viu, gente? Fanhoso, tá uma benção. É o tempo mudando. Isso aí contribuiu. Mas eu acho que ela ficou um pouco menos feia, né? Não, tá boa, a voz tá boa. A rádio tem uns equipamentos que deixa a voz, dá um brilho na voz. Você já ouviu essa história do brilho na voz? Dá um brilho na voz. Mas nem se ilustrar ela, viu? Bom, pessoal, muito obrigado a todos. Muito obrigado a 102 pela parceria. Obrigado, Heron Marques Fotografia, brilhantemente sempre nos acompanhando, editando os vídeos. Pessoal, todos esses vídeos estão no YouTube. Momento do Empresário, é só buscar lá, tá? Todos os entrevistados que a gente trouxe aqui no programa até hoje, tem lá o vídeo de todo mundo. Compartilha com a família, com os amigos, com os companheiros, né? E vamos junto. Muito obrigado, pessoal. É isso aí. Obrigado a todos. Tenham todos uma excelente tarde. Mais uma vez aqui, deixar claro que nós estamos sempre com foco em fazer com que Frutal possa evoluir cada vez mais. Até mesmo porque se o Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa, Frutal é a cidade deliciosa, né? Então, vamos todos aí apostar em Frutal. E muito obrigado a todos por todo o feedback que vocês precisarem. Nós estamos à disposição para poder fazer com que essa cidade possa ser cada vez mais deliciosa e saborosa. Né? Muito obrigado. Obrigado, Valdeco. Sigam aí com todos os quadros. Obrigado, 102. Obrigado. Um abraço a todos. 1h27.